Abra sua Bíblia, por favor. Lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes. O tema da minha homilia esta noite é uma pergunta. Você está se sentindo seguro? Você está se sentindo seguro? É uma pergunta. Você está se sentindo seguro? Juízes, capítulo 18. Vamos ler versículos alternados. Juízes 18, a princípio, versículo 7. Quem achou, diga amém, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. O tema é: você está se sentindo seguro? Juízes 18, 7. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela, diga comigo, estava seguro. Mas diga alto, diga estava seguro. Segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Vá ao versículo 26. Versículo 26. Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para sua casa. Versículo 27. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Versículo 28. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade, habitaram nela. Digam amém, meus irmãos. Meus queridos e amados irmãos, os textos que nós acabamos de ler são parte de uma narrativa que eu considero simplesmente extraordinária, do princípio ao fim. Por quê? Porque ele trata, meus irmãos, do princípio e o fim da história destes sidônios. Paz, meus senhores, apesar de ser uma história muito antiga, ela se aplica muito bem aos nossos dias. Um dos grandes equívocos das pessoas é achar que a Bíblia é um livro obsoleto. Por exemplo, o que nós temos aqui em Juízes, Jeremias, nos profetas, não tem nada a ver conosco, não serve para os nossos dias. Serve sim, cabe àquele que está explicando a palavra, expondo a palavra, trazê-la de uma forma que faça com que esta literatura, esta leitura, venha a se tornar atual, porque a Bíblia é atual. A palavra de Deus não é antiquada, ela é viva, ela é eficaz. Então, eis um resumo dessa história, e ao observar esse resumo, Simone, com certeza, todos aqui vão perceber o quanto essa história, ela é atual. Alguns habitantes de Sidom tinham peregrinado por sua conta própria, como colonizadores, ansiosos para encontrar um lugar em que pudesse se estabelecer e viver a vida ao seu modo. O texto não nos informa, por exemplo, qual o motivo ou quais os motivos que levaram este povo à peregrinação. Estes colonizadores sidônios encontraram certo lugar e estabeleceram uma colônia e chamaram esta colônia de Laís. Era o nome da cidade. Sobre o modo de vida desse povo de Laís, o texto diz o seguinte: olha que coisa maravilhosa. Eles eram pacíficos, viviam seguros e em paz. 3 coisas maravilhosas. Aonde há um povo pacífico, dificilmente encontraremos guerra. O nosso país é considerado um país pacífico. O Brasil é um país pacífico. Então, esse povo eram pacíficos, viviam seguro e em paz. Não havia necessidade de nenhum magistrado para manter a lei e a ordem. Nem juiz havia neste lugar. Eles não tinham contato com nenhuma outra nação. Eles não se sentiam
com necessidade de coisa alguma. Não havia problemas internos, e é óbvio, se não havia problemas internos, também não havia problemas externos, pois eles não tinham contato com nação nenhuma, então eles não viviam em guerra com ninguém. Queridos, o povo de Laís vivia despreocupado e se sentiam seguro, o que significa que eles não tinham exército, não possuíam nenhuma preocupação em proteger suas fronteiras, não se preocupavam em tomar qualquer medida para defender-se de ataques inimigos. Percebemos o quanto este povo, pastor Francisco, ele era descuidado. Suas terras estavam desprotegidas. Ora, se não havia proteção, se não havia exército, suas fronteiras estavam desprotegidas, suas terras estavam desprotegidas. Eles pensavam que todos os povos eram idênticos a eles, amantes da paz. Eles viviam descuidados e seguros. Outro ponto importante acerca dos sidônios é que o texto nos informa que eles estavam longe dos sidônios, do seu povo, da sua terra natal, e não tinham trato com nenhuma outra gente. Isso quer dizer que eles se isolaram, meus irmãos. Eles se isolaram do seu próprio povo e das demais nações. Se sentiam autossuficientes, não dependiam de ninguém. Ali viviam e gozavam a vida como lhe parecia melhor. Sobre esse aspecto, desejo comentar algo interessante. Amado, Deus não nos criou para sermos uma ilha ou para vivermos isolados das pessoas. Pelo amor de Deus, nunca pense isso. Há pessoas que imaginam que podem viver dentro do seu próprio mundinho, sem falar com ninguém, sem dar um bom dia a ninguém, sem cumprimentar as pessoas. Há aqueles que pensam que assim, agindo, estarão sempre tranquilos e seguros, mas na realidade estão redondamente enganados. Por quê? Ouça o que vou lhes dizer essa noite. Todos nós precisamos uns dos outros neste mundo. Diga amém, por favor. Quem não tem amigos está perdido. Você imagina você chegar num banco e você vê uma fila imensa. Você fica lá, tua ficha é a 320, 325. De repente alguém te vê na fila, como já aconteceu comigo. Fui bancário muitos anos. A pessoa fez assim, sai daí. Eu digo, o que é que tu queres? Não, estou com um carnê para pagar, senta aqui, paga o carnê desse rapaz. Quer café, quer água? Amado, amizade é coisa boa. Não há coisa melhor do que você ter amigos. Se você tem amigos, você com certeza terá grandes vitórias. Seja uma pessoa popular, seja carismático, porque a tendência é que as pessoas venham a se afastar daquelas pessoas que são fechadas. As pessoas não querem aproximação com pessoas que são fechadas. Não que você vai ficar, sabe, distribuindo sorriso para todo mundo, mas seja uma pessoa carismática, seja uma pessoa popular, seja uma pessoa amiga. Amado, eu procuro, aonde quer que eu chegue, aonde quer que eu venha aí, a primeira coisa que eu procuro fazer é amizade. Seja num restaurante, seja viajando, aonde quer que eu vá, a primeira coisa que eu procuro fazer é amizade com as pessoas. Tanto que hoje, quando às vezes alguns irmãos aqui, a gente sai para jantar, a gente conhece o gerente, a gente conhece o garçom, a gente conhece o cara que vai. Por quê? Porque nós somos pessoas carismáticas. Os sidônios viviam isolados do seu país e dos outros povos. Agora, há um ponto aqui que desejo examinar com vocês esta noite, e o considero de suma importância. É que há um tipo de pessoa que vem surgindo no meio evangélico, e eu quero classificar, eu quero chamar esta pessoa de crente moderno. É um tipo de sidônio. É aquela pessoa que diz, a igreja sou eu, portanto eu não preciso congregar, não preciso ir a um local de culto, eu faço em casa as minhas orações, eu aprendo a Bíblia sozinho, o próprio Espírito vai me ensinar, eu não preciso de ajuda de pastores. Aí essa pessoa se isola dos irmãos, da comunhão da igreja. Como esse pensamento é perigoso. É na verdade um insulto a Deus, é um insulto à igreja de Cristo. Em primeiro lugar, Deus não é Deus de pessoas isoladas. Deus não é Deus de pessoas isoladas. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer, meu amado irmão, em Cristo Jesus,
que você, deixando de congregar, você vai estar desobedecendo um mandamento de Deus, que está em Hebreus 10, 25, que diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de algumas. Então, quem mandou você congregar foi Deus. Em terceiro lugar, retire uma brasa do fogo, e o que é que vai acontecer com ela, queridos? Logo ela começará a esfriar, aos poucos vai esfriando, até que ela venha a se apagar. Tire um crente da igreja, e o que é que vai acontecer? Logo ele começará a esfriar, e daqui a pouco o que é que você vai ver? Palavrões caindo aqui, caindo ali, porque lugar de crente é na igreja. Olha o que é que disse Jesus, ouça o que disse Jesus, Mateus 26, 41. Mateus 26, versículo 41. Retire um crente da igreja e você verá o que vai acontecer com ele. Mateus 26, versículo 41. Então veja como, apesar desse texto ser antigo, ele é atual. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Me permito aqui molhar um pouco as minhas cordas vocais, enquanto vocês acham Mateus 26, 41. Eu molho aqui as cordas vocais. Mateus 26, 41 diz a palavra: vigiai e orai. Observe, não é vigília. Ele está dizendo vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está o quê? Pronto, mas a carne é fraca. Eis a advertência do nosso bendito Senhor Jesus Cristo: vigiai e orai. Ora, por que eu devo vigiar e orar? Resposta: para não entrar em tentação, porque o Espírito, Rodrigo, a parte que recebeu vida, zoe de Deus, Paulo disse aos crentes de Éfeso: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora. Então o nosso espírito recebeu vida, por isso que agora somos chamados de crente. Mas ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, esta parte espiritual que foi salva, está pronto, mas a minha natureza decaída, a carne, é fraca. Meus queridos e amados irmãos, eu às vezes pergunto aos crentes: qual o teu maior inimigo? Ele diz: o diabo. Eu digo: erraste. Mas não é o diabo, errastes feiamente. O diabo foi derrotado há 12 mil anos atrás na cruz do Calvário. Pastor, qual o meu maior inimigo? A tua natureza decaída. Jesus disse que a carne para nada aproveita. Então eu queria o máximo de atenção de todos vocês aqui, vocês que já se consideram, e creio eu que são verdadeiros cristãos. O espírito está pronto, está salvo. Não há condenação sobre a sua vida. Você já possui vida, mas a sua natureza decaída, a sua carne, ela é fraca. Comece a faltar aos cultos, seja você homem ou mulher. Comece a deixar de ouvir o evangelho. Se afaste da comunhão da igreja, se afaste aqui do braseiro, e você verá o leão adormecido acordar, furioso dentro de você. Um leãozinho que dorme aí dentro de você, chamado carne. Não ouve a palavra não, e você vai ver o que ele é capaz de fazer. O que ele é capaz. Daqui a pouco você estará, sabe o que, querido? Ainda que você seja bem casado, olhando a mulher dos outros, e cai. Não interessa se você tem 20 anos de casado. Isso é o que menos importa. Desobedece esta ordem aqui. Não ouve o evangelho não. Não alimenta o teu espírito não, para ver se daqui a pouco você não vai estar com olhos de lascívia. Não ouve a palavra não, passa muito tempo sem ouvir a palavra, discute com alguém, se daqui a pouco você não vai estar se agarrando no chão como se fosse um ímpio. Nós estávamos jogando bola, há uns anos atrás, eu e um grupo de outra igreja, e um rapaz que não estava numa situação espiritual muito boa, levou um empurrão. Você se lembra disso, Luiz? Levou um empurrãozinho. Um empurrão foi o suficiente para ele. Sabe, o leão fez.
Amado, o cara é forte. Rodou o pé no cara. Sabe, parecia esses o FSC, como é, o MA. E a turma corre, olha o crente ali, olha o crente. E o crente tome pau, e seguraram o crente. Ah! Parecia que estava cheio de demônio. Ele esfriou a cabeça, sentou-se, começou a chorar. Aí ele disse que a primeira pessoa que se lembrou foi de mim, porque ele já me viu pregar sobre a carne. Ele disse: pastor amado, eu não tenho nem coragem mais de ir na igreja. Eu estou arrasado. Eu nunca pensei na minha vida, pastor, que eu poderia fazer um negócio daquele. E eu disse: você se lembra das palavras que eu te disse? Meu amado, isso aqui não é o céu ainda não, meu irmão. Você tem defeitos. Tem coisas aí dentro que só Deus sabe o que é, que eu não quero nem saber. Sabe? É verdade. Então Jesus disse: vigie e ora, para que você não entre em tentação. Teu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. É fraca. É fraca. Eu conversava com um rapaz evangélico, bem casado, que se afastou da comunhão da igreja. Queridos, em menos de um ano, depois de afastar-se da igreja, ele traiu a esposa 2 vezes. 2 vezes. Ele disse: pastor, incrível, sou bem casado, amo minha esposa, mas tudo começou de uma forma, um olhar foi o suficiente, daqui a pouco estava no motel, desabei, minha vida espiritual estava mal, graças a Deus que minha esposa me perdoou. E se ela não tivesse me perdoado? Meu irmão, a carne é fraca, a carne é inimizade contra Deus, a carne não se converte a Deus. A única forma da carne estar subjugada é através da palavra. Por isso que você tem que se alimentar do evangelho, você tem que se alimentar da palavra. Lugar de crente é na igreja, fora dela você está desprotegido. 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 Pois bem, este é o tipo de pessoa que estamos considerando aqui. Tudo o que elas desejam é que ninguém venha interferir em suas vidas. Querem viver suas vidas a seu modo, como os sidônios. Não gostam de conselhos, muito menos de advertências. Não gostam de serem chamados a atenção. E não gostam da pregação que lhes coloca no centro, aliás, no canto da parede. Querem viver isolados. A vida dessas pessoas parece fácil, livre de preocupações, aparentemente bem-sucedida. Pessoas que parecem estar prosperando, serem muito felizes, não sentem nenhuma necessidade de frequentar as reuniões de oração, de vir aos cultos dominicais. Quem aqui não está acompanhando esta situação de Regis Danese? Quem não está acompanhando? Sabe, de repente uma filha com leucemia. E a senhora sabe, minha amada, o que foi que ele disse? Inclusive, uma irmã no culto de oração tinha me falado isso. E ela disse: olha, pastor, eu sempre me lembro quando tu falas que Deus sempre toca naquilo que nós mais amamos, para chamar a nossa atenção. De Deus não se zomba. Veja o que ele disse. Aí ele disse: realmente, Deus sabe o que faz. Eu vinha só visando dinheiro, minha amada, você sabe, começa a produzir um hino para Deus, daqui a pouco este hino que é para a glória de Deus está tocando num bar, num brega, num pagode, e as pessoas acham que Deus não vê nada, que Deus é alheio, que Deus é surdo, que Deus é cego, que Deus não se mete nessas questões. Deus está vendo tudo, minha amada. Então ele tem essa consciência, ele disse: realmente, isso é Deus que está agindo, mas eu creio que isso me fez despertar, que isso me fez acordar, e Deus vai curar minha filha. Um grupo de jogadores, dos atletas de Cristo, estão ajudando. Eu via a filhinha dele, leucemia, que é justamente o câncer no sangue. Então isso aí, o mundo da pessoa desaba, meu irmão, o mundo desaba. Queridos, essas pessoas estão sempre sorrindo, nada parece preocupá-las ou incomodá-los. Saem para trabalhar ou para negociar e voltam para casa sorridentes, tranquilos, gozam a vida. Sabe, aos domingos deveriam estar na igreja, vão à praia, ficam em casa e ali vão simplesmente se deleitando, ano após ano. Os sidônios eram assim. Meus queridos e amados irmãos, aqueles sidônios tinham tudo quanto desejavam, não se preocupavam com ninguém, senão com eles mesmos. Este é o tipo de vida egoísta que hoje está presente no mundo e dentro das igrejas evangélicas. Ora, se eu estou bem, o vizinho, que desculpa a expressão acadêmica, que se exploda.
Se eu tenho roupa para vestir, sapato, comida, eu quero saber do irmão que não tem comida, que, como o Tiago disse, está carecido de roupa. Eu quero saber quem não tem carro. Vai a pé, meu irmão, eu tenho o meu, problema teu. É o tipo de vida egoísta. É o tipo de vida, queridos, que não agrada a Deus. Não estão dando a mínima para quem está desempregado, para aqueles que estão aí catando lixo para achar comida. Queridos, este tipo de vida é míope, sua visão da vida é distorcida, é embaçada, é totalmente ilusória. Os sidônios viviam descuidados, tudo para eles estava perfeitamente tranquilo, gozavam de paz, não havia conflitos, não tinha inimigos, não havia nada que os perturbasse. Não se preocupavam em ter defesas para defender-se num possível ataque inimigo. Eles não faziam nenhum tipo de provisão, não protegeram o seu país, viviam descuidados, eles só viviam quietos e seguros. Eles diziam, vai tudo bem conosco. Enquanto se sentiam seguros, não se preocupavam com coisa alguma, não pensavam em outra coisa, viviam descuidados. Você vê o rapaz tranquilo, de repente, um diagnóstico médico, leucemia. Está uma filha com leucemia. Foi justamente por isso, por estarem descuidados, que não perceberam os 5 espias que chegaram e espionaram o seu país, seu estilo de vida. Quero lhes mostrar o que acontece quando se vive desatento, quando se vive descuidado com as coisas importantes da vida. Leia Juízes, volte lá em Juízes, capítulo 18. Eis o que acontece quando se vive descuidado com as coisas importantes da vida. Juízes, capítulo 18. Leiamos mais uma vez esses 2 versículos, 27 e 28. Versículos 27 e 28. Juízes 18. Levaram eles o que Mica havia feito, e os sacerdotes que tiveram, chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado. Veja como é que eles viviam. Diga comigo, em paz e confiado. E os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob, reedificaram a cidade, habitaram nela. O exército inimigo apareceu de repente, irmãos. De repente veio sobre eles, e eles se viram desamparados e incapazes de defender-se. Aí estava um povo que vivia tranquilo, que não fazia provisões, que não tinha exército, que não cuidava das suas fronteiras. De repente 5 espias chegam, observam a terra, o tipo de vida, se eles tinham exército e não tinham. Depois que fizeram todo o mapeamento da área, depois que levantaram tudo, disseram, vamos atacar, que esse povo aí está desprevenido, vai ser fácil. E destruíram esse povo. O versículo 27 diz, e eu considero essa frase terrível, ninguém, olha lá, irmãos, ninguém houve que os livrasse. As pessoas são descuidadas com a sua saúde. O irmão aqui da nossa igreja me dizia que um amigo dele vivia dizendo, jamais irei fazer exame da próstata, não preciso disso, eu não sinto absolutamente nada. Essa coisa aí de exame de próstata, isso não é para mim. Ele vivia dizendo isso constantemente, não vou fazer, não sinto nada. Sabe aquele tipo de pessoa, não vai a médico, não sinto nada, tenho a saúde de ferro. Há poucos dias atrás, este rapaz, este homem que dizia que jamais iria fazer exame da próstata, não pode mais dizer isso. Por quê? Porque faleceu de câncer da próstata. Daquilo que ele vivia dizendo que não iria se cuidar e não iria fazer, ele morreu justamente de câncer da próstata. Um amigo meu sempre foi descuidado com a saúde, aquele tipo de gente relaxado, sempre abusou da bebida alcoólica, das noitadas. Ele não pensou que um dia iria envelhecer. Resultado, com 50 e poucos anos de idade, já foi vítima de 2 infartos, tendo que se submeter a 2 cirurgias no coração que o deixaram debilitado. Em todas as 2 vezes que ele sofreu ataque, eu estive lá para visitá-lo. Na segunda vez que eu estive, após a segunda cirurgia, ele caiu em depressão. Hoje está debilitado.
que nada, comigo nada, eu tenho saúde, que conversa, médico, exame disso, exame daquilo, isso fica para você, não para mim. Veja o que é que diz Isaías 39. Então há muita gente descuidada com a saúde, descuidada com a vida espiritual, sabe, descuidada com as coisas mais importantes, irmãos. Eu vou te mostrar outro exemplo de descuido. Isaías 39, versículos 1 a 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 39, versículos de 1 a 7. Diz a palavra de Deus. Todos acharam? Nesse tempo, Merodach-Baladã, aí está um bom nome para você botar no futuro filho seu, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Quem era Isaías? Era aquele rei que adoeceu de uma enfermidade mortal. Deus enviou o profeta Isaías a ter com ele. Ele disse: Ezequias, organiza a tua casa, porque certamente morrerás. Ezequias colocou o rosto na parede, orou ao Senhor, e o Senhor disse: Isaías, vai lá e diz a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos à vida dele. Então, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, ficou sabendo que Ezequias foi curado. Ficou sabendo. Ok. Versículo 2. Ezequias se agradou disso. Disso o quê? Do presente que o rei da Babilônia lhe havia mandado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há dos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Versículo 5. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Todos dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, isso aqui é uma história muito atual, porque isso é uma advertência para você e para mim, é uma advertência para todos nós. Aqui estava o rei, havia adoecido, Merodach-Baladã, filho de Balaão, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente. Queridos, a Babilônia era inimiga do povo de Deus, e aí manda um mensageiro, manda um presente, e quando chega o presente, o que é que o rei faz? Abriu sua casa, mostrou tudo, mostrou o palácio, mostrou o arsenal, sabe? É aquele, vamos aterrissar aqui, atualmente. É aquela pessoa, sabe, que abre as portas da sua casa e acha que todo mundo é amigo, todo mundo é bom. Eu conversei com um senhor que sofreu uma tentativa de assalto, e a pessoa que assaltou ele vivia dentro da casa dele, conhecia tudo, onde ele guardava dinheiro, onde ele guardava arma, era amigo. Ou como tem gente bobo neste mundo, hein? As igrejas estão cheias, desculpe a franqueza do teu pastor, mas como tem gente que não acorda para a vida. As pessoas imaginam que todo mundo é de Deus, que todo mundo é santo, que todo mundo é correto. Amado, a palavra de Deus diz que as maiores decepções que você terá na sua vida são com as pessoas que você mais ama. Está aqui, ó. Eu já preguei sobre isso aqui. Não é o teu inimigo que te afronta, que te engana, é o teu amigo. Quem traiu Jesus estava sentado na mesa com ele. Muitas vezes há um adultério, porque a mulher
sabe, bota amigas dentro de casa. Não, isso aqui eu confio, eu posso até, meu marido pode até se deitar com ela, que eu sei que ela não vai fazer nada. Não, ela não vai fazer nada, ela vai fazer tudo. Ela vai fazer tudo e mais um pouco. Aí quando vê, que foi? Minha melhor amiga me traiu. Muito amiga. Sabe, irmãos, então esse rei abriu as portas, o povo entrou, depois que viu tudo, aí Deus envia o profeta, disse, vai lá e fala com esse meu servo, e diz para ele o que é que vai acontecer. Este povo que entrou na casa dele, futuramente vai levar tudo, vai roubar, vai saquear, vai fazer e acontecer. Meu amado irmão, a Bíblia manda nos vigiar. Nós temos que vigiar. Eu não estou dizendo que tu não tens que receber ninguém na tua casa. Houve um assalto aqui há uns anos. Eu não sei se vocês se lembram daquele cachorro feio, bulldog. Eu acho que está extinto. Era Kangar. Aí tinha um cachorrão brabo. Aí o cara, ele colocava os botijões de gás, deixava as coisas do lado de fora, disse, aqui ninguém tira, com esse cachorro aqui ninguém entra. Meu irmão, o cara entrou, brincou com o cachorro, alimentou o cachorro, levou os botijões de gás, levou o que tinha, levou umas roupas, deixou o varal sozinho, e no dia seguinte, quando ele abriu, olhou, chamou a mulher e disse, olha para aí o que é que fizeram. Depois descobriram que o cara que fez isso, vivia dentro da casa dele, brincando com o cachorro, tá, coisa e tal, vivia dentro de casa. Era o que aconteceu aqui. Vigia, Deus está falando. Vigia, viu? Vigia, crente. Cuidado com essa coisa, está abrindo as portas, compra qualquer coisa que compra. Ah, vem ver, olha filha, que geladeira. Sabe aquele povo de olho seca-pimenta, aquela coisa toda, entra lá. Ah, menina, você merece. Mentira, está doidinha que queime. Está doidinha que queime, sabe? Amado, eu sou de uma época que eu só entro na casa de alguém se eu for convidado. Eu não entro na casa de ninguém para olhar se tem teia de aranha, se tem uma barata voando, não. Meu olho é fixo. Você vai me levar aonde? Aqui é aqui. A minha educação foi sempre assim. Se você me chamar para ir na sua casa preocupar, ô pastor, não olhe, está suja, nem se preocupe com isso. Agora, Deus está falando com você, tenha cuidado e vigie. Um rei aqui não vigiou, abriu as portas do palácio, foi descuidado. Resultado qual foi? O profeta veio e disse, vão levar tudo. Pois bem, eu desejo nesses minutos finais, fazer algumas perguntas. São perguntas bem simples, a cada um de vocês, inclusive a você internauta que agora está me assistindo, eu tenho certeza com a imagem muito melhor. Você também, à semelhança desses sidônios, vive descuidado? Você também, à semelhança desses sidônios, você vive descuidado? Descuidado com sua vida espiritual. Você cuida da sua vida espiritual? Você está cheiroso hoje, cheirosa? Faz bem, tomou banho e deve. Ninguém aqui é francês. O clima é quente, tem que tomar mais de um banho. Passou a roupa para vir para a igreja, glória a Deus, cuide da sua aparência, mulher se atavie para o seu esposo. Agora lembre-se de uma coisa, você precisa cuidar também da sua alma. Será que você anda descuidado com ela? Será que você anda descuidado com o seu casamento? Porque muitos casamentos têm se acabado, porque a mulher está descuidada com a aparência. Irmã, lembra-te que o homem é atraído pelo que vê, a mulher pelo que ouve. O marido tem que ver uma mulher bonita, ataviada em todos os aspectos, e a mulher precisa ouvir elogios. Muitos casamentos sucumbiram porque o marido se descuidou, só quer saber de trabalho. Eu vi uma mulher dizendo, chega, não aguentei mais. Eu vi essa matéria, não aguentei, o homem só queria saber de trabalho, 3 empregos, não tinha tempo para mim, não tinha tempo para os filhos, nós não saímos, só trabalho, chegou um dia que apareceu outro e me deu o que eu mais precisava, atenção, carinho, e hoje eu moro com ele, sei que estou errada, até hoje eu não vi ninguém que eu conheça enricar porque trabalhou demais. Aliás, eu conheço pessoas que estão na cama, doente, arrebentado, desculpa a expressão acadêmica, acabado. Meu amado irmão em Cristo Jesus,
Dê valor à bênção que você deu, porque senão outro vai vir e dar. Dê atenção, mulher, ao teu esposo, porque se você não der, outra vai dar. Quando você não olha o teu esposo, pode ter certeza que muitas lá fora vão olhar. E principalmente na época que a gente está vivendo, viu? Principalmente na época de hoje. Não é preciso ser galã, não. Basta andar um pouco ajeitadinho, que a turma já está de olho assim. É sério. Há pessoas descuidadas com a criação dos filhos. Onde o filho está? Eu sei. Saiu de manhã. Mulher, cadê o menino? Eu não sei, ele disse que ia brincar com Bilu. E quem é Bilu? Cadê o menino? Está na internet. Fazendo o quê? Eu não sei. Chega lá, está o menino vendo página de pornografia, conversando com não sei quem, com não sei quem lá. Sabe, irmãos? Não olha nada, não vê nada, descuidado na criação, só pensa em trabalho, e o filho vive aí, só Deus sabe. Há pessoas descuidadas com a parte financeira, há pessoas descuidadas com a casa, com a família, há pessoas descuidadas com a própria vida, não se cuidam, não tem autoestima, sempre para baixo. Você está contente com a vida que você está vivendo, amigo? Como aqueles sidônios, você está tranquilo e seguro? Me responda uma coisa. Você tem algum projeto de vida? Estamos em março. Março está indo embora. Abril, maio, junho, metade do ano. E o ano, daqui a pouco, estou aqui de novo. Feliz ano novo. E você no mesmo lugar. No mesmo lugar. Enquanto alguns avançaram, estão estudando, fazendo faculdade, você parado no mesmo lugar, mais lento do que uma tartaruga. Você tem algum projeto de vida? Ou você acha que está aqui por obra do acaso? Caso fique desempregado, possuis tu alguma reserva financeira? Se você morresse hoje, como ficaria a sua família? Desamparada ou amparada? Porque você sabe muito bem que tem homem que se morrer hoje, a esposa está acabada, que ela não sabe quanto ele deve, quanto ele ganha, não sabe de nada. Há homens que a vida dele, para a sua esposa, sabe, é uma página negra, ela não conhece nada. Se você morresse hoje, como ficaria a sua família? Desamparada ou aparada? Caso fiques doentes, tens para onde ir? Se durante a noite se sentires mal, tens ao menos o dinheiro do táxi, ou terás que bater na porta do vizinho, morrendo, desculpe até a expressão um pouco forte, mendigando, você pode ajudar, meu marido está passando mal, nós não temos um recurso. Ou você não pensa nisso? Não pensa, né, amado? Qual é a base da sua vida? Você está firmado em quê? Você se contenta em viver apenas de momento em momento, uma hora está arrodeado de amigos, sorrindo, e você acha que isso é vida? Mas eu lhe pergunto, quando os problemas, quando as crises, quando as dificuldades se apresentarem bem diante de você, quando as tempestades desabarem sobre sua cabeça, o que você fará? Como se sairá? Quando a doença lhe alcançar, o desemprego, a pobreza, ou a dor, o sofrimento, o luto, a decepção e a desilusão, que será de você se tiver que enfrentar a traição por parte de alguém que você tanto ama? Se a morte lhe bater à porta, você estará preparado para enfrentar essas coisas? Você já parou alguma vez para pensar nisso? Estará você preparado para enfrentar essas coisas? Você tem alguma defesa pronta para o momento do ataque? Você terá forças para resistir? Possui reservas? Tens onde se abrigar? Meu querido, você tem algum recurso guardado? Ou você pensa que a vida é isto, é agora e pronto? Tem pessoas que dependem de você, homem, pai de família, acorda. Que projeto tu tens para os teus filhos? Tu vais morrer um dia, tu vais deixar o quê? Como ficará tua esposa? Como ficarão os teus filhos, tua família? Acorda, amado, em nome de Jesus Cristo. Pensas tu que o sol vai brilhar na tua vida todo o tempo? Pensas que terás saúde até o último dia da tua vida?
Não, meu amigo. Jesus disse: no mundo passais por aflições. O salmista disse: muitas são as aflições dos justos. Está aí uma pessoa famosa do meio evangélico, de repente o filho com leucemia. Quero lembrá-lo de que a palavra de Deus, a Bíblia diz que há um tempo para tudo. Por exemplo, há tempo de paz. Há um tempo que a nossa vida é mil maravilhas. É verdade ou não é? Basta a tua esposa olhar de lá, você de cá, está tudo se abraçando. Mas há tempo, meu amado irmão, que basta um olhar para o outro. O que é? O que foi? Parece que todo mundo acordou pelo avesso. Há um tempo que tudo dá errado. A vida é assim, porque há um tempo de paz e há um tempo de guerra. Há um tempo de sorrir, há um tempo que você vai sorrir, mas há um tempo que você vai chorar a perda de um ente querido. Há um tempo que você estará ali no velório derramando lágrimas como qualquer outro ser humano, e você não pode fugir disso. Há um tempo de ganhar, há um tempo que é só bênção, há um tempo que é só vitória, mas há um tempo que você vai perder, porque está na Bíblia. Há um tempo que você vai perder, há um tempo de escassez. No tempo da vitória, ajunta, meu amado, para que no tempo da escassez, tu tenhas aonde buscar alimento. Há um tempo de nascer, e todos nós nos alegramos quando os seus filhos nasceram. Eu me alegrei quando as minhas filhas nasceram. Não tem nada que alegre mais um coração de um pai, de uma mãe, do que o nascimento de um filho. Mas a mesma Bíblia que diz que há um tempo de nascer, ela também diz há um tempo de morrer. Quem nasce, já nasce sabendo que um dia vai morrer. Você está pronto para enfrentar essas coisas, amado? Estás pronto para enfrentar as perdas, a dor, o luto? Tens onde se abrigar quando essas tempestades chegarem? Tens um projeto de vida? Me desculpe estar sendo enfático nessa área. Você tem um projeto de vida? Ou você está como muitas pessoas, deixando o tempo levar, sendo arrastado pela vida, vendo os outros crescendo e você sempre ficando para trás? Há quantos anos você diz que vai voltar a estudar, que vai fazer isto, vai fazer aquilo, mas não sai do lugar? Quantas pessoas aqui me ouviram pregar, estavam paradas, como o próprio irmão de Jair, Edinho, há 10 anos sem estudar, voltou a estudar, e fiquei sabendo, para minha alegria, que ele passou agora em primeiro lugar num concurso que fez. 10 anos parado, 10 anos parado, uma palavra de incentivo que ouviu aqui, voltou a estudar, meus queridos irmãos. Hoje, quem esteve aqui, viu quando eu contei uma história. Eu quero apenas fazer um pequeno resumo dessa história. Em janeiro de 1919, um jogador chamado Roy Riggins, que era um jogador de uma faculdade, de uma universidade, se eu não estiver enganado, acho que da Flórida, e ele era, como diz o mundo, o ídolo daquele time. E as pessoas foram para ver ele jogar, e usando uma expressão popular, elas esperavam que ele arrebentasse no jogo. E naquele dia ele foi um fracasso. Além de não ter jogado nada no primeiro tempo, ainda ele fez um gol contra. Cara, isso foi a gota d'água. Acabou o primeiro tempo, o cara saiu vaiado, sai, bota para fora, aquela coisa toda. E chegando no vestiário, ele sentou-se, baixou a cabeça, começou a chorar. Ele sabia que havia fracassado. Nesse momento chega o treinador, carinhosamente coloca a mão na sua cabeça e diz: Roy, levanta a cabeça, sai desse lugar, ainda tem um segundo tempo, volte lá, vença, faça um gol. E Roy voltou, arrebentou a partida, fez os gols da vitória e terminou o jogo. Ele foi ovacionado. E depois que eu fiz essa ilustração, eu me lembrei daquela Copa do Mundo em que foi decidida nos pênaltis, a primeira Copa do Mundo, Brasil e Itália, foi decidida nos pênaltis. Eu me lembrei de alguns lances, como por exemplo uma bola que foi chutada, se não me falha a memória, por Bebeto, e Paluca foi pegar a bola, bateu, na trave, a bola voltou para ele, ele abraçou a bola e beijou, como que agradecendo aos céus, como diz a linguagem popular. E foi um jogo difícil, muito calor naquela época, foi muito criticada esta Copa, e acabou o jogo, e depois da prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. E eu me lembrei da figura de Lobo Zagallo.
ali estava Tafarel, alguns jogadores sentados, e ele saiu falando com cada um deles, dando uma palavra de incentivo. Eu mais ou menos tento imaginar, meu amado, o que é que Zagallo estava dizendo. Eu acho que ele chegou para Tafarel e disse: Tafarel, vá fundo, Tafarel, defenda essa bola, quando chutar, vá, você vai vencer, você vai pegar. Ele gesticulava. Chegou em Bebeto, a mesma coisa, mas ele foi especificamente nos jogadores que iriam bater pênalti. E o Brasil, cara, sabe, cada pênalti bem batido. Até que, meu amado, eu me lembro que eu estava na cama, sentado, eu fui assistir o jogo sozinho, porque quando Galvão Bueno gritava: vai que Tafarel, Tafarel, aí eu, sabe, com a porta fechada, eu fazia: Tafarel. Cara, quando o jogo terminou, eu saí de calção, forte como eu sou, saí na rua e as pessoas: você é Hulk. Eu, Brasil, campeão, aquela, sabe? Mas brincadeiras à parte, o que eu quero te dizer nesses minutos finais é o que eu disse para quem esteve aqui nesta manhã. Meu querido irmão, você entrou aqui para baixo, se sentindo derrotado. Você acha que não vai conseguir? Você acha que não vai vencer? Deixa eu te dizer uma coisa, ainda tem um segundo tempo. Volta para o campo e arrebenta, porque teu nome está lá escrito: vencedor. Você tem a marca da promessa. Você foi marcado para vencer. Você foi marcado para vencer. No céu não está escrito Pastor Antônio, Pastor Francisco, sabe, João Carlos, Rodrigo. Lá não está escrito derrotado. Não, lá está escrito em letras grandes: mais do que vencedor. Mas pastor, e as nuvens negras? Por detrás delas o sol continua brilhando. E Deus onde está? No mesmo lugar onde sempre esteve, no seu trono, controlando tudo o que existe. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Deus trabalha para nos dar uma grande vitória. Não baixe a cabeça, não baixe a cabeça, confie em Deus. Por pior que esteja a situação, por favor, confie no Senhor, porque não há nada, nem ninguém maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de vitória. Então, lembre-se disso, há um segundo tempo, vá à luta, vá em frente, porque você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor.